Olá, olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, no Facebook. Facebook, por sinal, bem alimentado pela minha esposa, Dona Vilma. Continuamos distantes, tá? Mas em pensamentos e no coração estamos ligados, né? Eu continuo aqui em União Bandeirantes, finalzinho de tarde. Parei aqui para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, agradecer ao Papai do Céu, né, por todas as bênçãos de mais um dia. Gente, continue orando aí por nós, tá? Nós estamos orando por vocês. Ore aí pelo nosso ministério Falando de Cristo, Evangelismo Digital. Agradeço a todos os anjos missionários. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela ajuda, né? É muito importante a colaboração de vocês. E você que é um anjo missionário que ajuda a pregar a palavra de Deus, compartilhando, dando o seu like, copiando o link, colocando aí nos grupos, né? Pois é, eu de cá, aqui em União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, Rondônia, e é bem longe da capital Porto Velho aqui, né? Mas é um distrito, um bairro de Porto Velho, capital de Rondônia. Ó, em minhas mãos a Bíblia. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Pode escrever aí. É importante o comentário para o YouTube ver relevância do trabalho, tá? E indicar também para outras pessoas, né? Tô parado aqui num final de rua, né? Finalzinho de tarde. Cheguei aqui, não dá para passar. Falei, então vou aproveitar aqui para a gente conversar um pouco sobre o tema que nós estamos estudando aí. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, com ela aqui em minhas mãos. Vamos orar, vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor assumiu o nosso lugar naquela cruz e está preparando um lugar maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Bem, nós já estudamos aqui, se você está chegando agora aqui no canal, né, tem vários estudos bíblicos, ó. Há muito tempo a gente está pregando, mas os últimos aqui na playlist Lições da Bíblia, nós estamos tratando do tema de Apocalipse, capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Já conversamos muito a respeito do primeiro anjo, do segundo, e agora nós estamos falando aí a respeito do terceiro anjo. É um pouco mais extensa porque é uma grande advertência que está sendo feita para o mundo a partir de 1798, né? Quanto mais a gente vai se aproximando do tempo do fim, mais ênfase tem que ser dado a esta mensagem, tá? Esta é a mensagem para os dias de hoje, tá bom? Por isso é importante a gente estudar. Repito novamente, nós defendemos aqui a Bíblia, né, de maneira holística, enquanto alguns irmãos defendem a Bíblia de uma maneira dualista, né? E eu entendo, o dualismo ele é muito forte. É uma filosofia grega, Platão, Sócrates, e vem muito forte a filosofia grega na cultura e também da religião, tá? Mas se você pegar um pouquinho para estudar a Bíblia, você vai entender aí a nossa playlist Lições da Bíblia e os temas que nós estamos estudando, tá? Defendendo o holismo bíblico, né? Que a alma morre, a alma é eu e você. Segundo Gênesis, né? Na criação, Deus forma o homem, o boneco do pó da terra, do barro, sopra em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego é o poder vivificador de Deus, traduzido também pelo espírito de vida, né? E quando isso acontece, o homem torna-se uma alma vivente. Ele não tem uma alma, né? Um Gasparzinho aí, né? Uma outra entidade que depois sobrevive quando o homem morre, né? Mas quando morre, há uma cessação da vida. O homem passa a estar no estágio como se estivesse num sono. Ele não sabe de nada, não vê nada, não fala, não ouve. E a solução do problema morte está na ressurreição, quando Cristo retornar, trazendo para cada um o galardão, seja de vitória ou, né, ali a sentença, né? Pois é, então é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, tá? Se vai contra a sua doutrina, não estou criticando a sua doutrina, mais uma vez, tá? Estou expondo aqui uma visão bíblica do que nós estamos estudando. Posso contar com você aí? Bora então estudar a palavra de Deus? Bom, no último vídeo eu disse, né, que por que morremos? A gente vinha falando ali
mortal versus imortal, li vários textos aí, se você não acompanhou o vídeo anterior, assista o vídeo anterior, e eu terminei com essa pergunta: por que morremos? Né? Por que nós morremos? Tá? Já que eu havia falado que a alma que pecar, essa morre. Não são palavras minhas, são palavras na Bíblia. Tá? Por que morremos? Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 17, eu estou lendo aqui um material muito importante, tá? Diz que é a primeira passagem bíblica que faz referência à morte. Anota aí, Gênesis capítulo 2, verso 17, a primeira passagem bíblica que faz referência à morte, numa advertência do próprio Deus. Para quem? Para o casal, Adão e Eva. E qual era a advertência de Deus para Adão e Eva? Que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que dela comessem, o que iria acontecer? Morreriam. Então Deus, ele fez esse alerta para Adão e Eva, que o dia que eles desobedecessem, comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Gênesis 2:17. Então esse texto revela que a morte é consequência direta do pecado, ou para alguns, né, uma punição, né, a respeito do pecado. E esse aspecto ele é confirmado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5, verso 12, e Romanos capítulo 6, verso 23, né? Ali Paulo ele liga a morte à narrativa sobre a história de Adão e Eva, né? O jardim do Éden. Como resultado da desobediência, Adão recebeu logo a sentença que hoje faz parte da realidade de todos os seres humanos. Abrem aspas. Tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. Diz que falei para vocês que havia duas referências iniciais, né? Gênesis 2:17 e agora Gênesis capítulo 3, verso 19. Tu és pó e ao pó tornarás. E o que nós temos a ver com a transgressão de Adão e Eva, né? Foi lá no passado, eles pecaram, pisaram na bola, desobedeceram a Deus. O que você, o que nós temos a ver com isso, né? Por que nós, cidadãos do século 21, temos que morrer se nós não estávamos lá no jardim do Éden, né? Não participamos do pecado original. Acontece que somos descendentes deles, né? Somos descendentes diretos de Adão e Eva e acabamos sendo impactados por aquilo que eles fizeram, né? Assim como nossos descendentes, tá? Serão impactados por aquilo que nós fizemos também, né? Ou aquilo que nós fazermos, né? Sendo que Adão e Eva perderam a imortalidade condicional, então eles não podiam mais transmitir para nós aquilo que eles próprios não possuíam, né? Eles perderam. E agora não poderiam repassar para nós, né? Pois é. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, verso 12, né? Paulo, ele fazendo essa ligação da morte com o pecado, fazendo a ligação da morte com Adão, né? A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, a morte vai continuar. Vai continuar aí porque, com toda certeza, nós continuamos pecando. Por isso, nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, o único que pode salvar a mim e a você também, tá? Bom, para terminar hoje, eu vou ler novamente aqui Apocalipse, capítulo 14, a mensagem do terceiro anjo, tá? Porque uma querida amiga, ela me perguntou sobre a questão da morte eterna, né? Ela falou assim, se a vida é eterna, a vida ela vai ser eterna no paraíso, né? Não teremos mais sofrimento, não teremos mais dor, vamos viver para sempre ao lado de Deus, né? Pois é, colhendo os frutos que plantamos aqui durante pouco tempo, e aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, eles terão tormento eterno, como está escrito aí, né, em Apocalipse capítulo 14, serão atormentados durante todo o tempo em que nós estivermos comemorando ao lado de Deus, né, vivendo ali as bênçãos, as maravilhas. Eles vão estar sendo atormentados, sofrendo dor, queimado, né? Então muitas pessoas têm
em sua doutrina, em sua pregação, né, na igreja, como doutrina, o tormento eterno, sofrimento eterno. A pessoa fica queimando eternamente. Gente, eu machuquei a cabeça do dedo aqui, eu sei quanto dói, né? Quando espirra um óleo na gente e queima, a gente sabe quanto dói. Quando dá uma queimadura, a gente sabe quanto dói, não é? Então, eu vou ler aqui, tá? E depois eu vou passar para vocês por que não há uma compatibilidade, isso não é compatível com o Deus que nós pregamos, né? O tormento e o sofrimento eterno, tá? Nós vamos falar da incompatibilidade bíblica, moral, judicial e na cosmologia bíblica também, tá? Para você tirar isso da cabeça aí. Nós pregamos um Deus de amor, né? Um Deus de amor. Ele não quer que ninguém se perca, né? Ele está fazendo de tudo para que todo mundo se salve. Essa é a vontade dele. Ele é um Deus de amor, tá? Agora, a punição é só de você perder o céu, né? Perder o céu, não reencontrar os entes queridos. Gente, eu tenho meus filhos, eu tenho meus irmãos. Semana passada, um tio, né? Ele descansou no Senhor, está dormindo e vai acordar. A primeira coisa que ele vai ver vai ser Jesus Cristo, né? E a gente vai se encontrar depois, a gente vai continuar. A gente ria muito dele, a gente vai continuar, né? E alguém que ficar de fora vai perder tudo isso. Reencontro com aqueles que foram antes, aqueles que talvez nós vamos primeiro, né? E estarão nos aguardando aí. Quando Jesus voltar, todos nós seremos arrebatados. Né? Todos teremos esse encontro com Jesus e depois viveremos aí eternamente. Né? A quem perder isso aí é a maior punição, né? Vamos lá então? Deixa eu ler para você aí, tá com a sua Bíblia? Apocalipse capítulo 14. E eu vou ler para você aqui a terceira voz a partir do verso 9. Diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Esse texto aqui é muito forte. Esta é a última mensagem de Deus. A Bíblia apresentando aqui, né? Nós temos a imagem da Bíblia de Deus como um cordeiro, né? Mas aqui nós estamos vendo o cordeiro irado, né? Pois é, mas nós estamos no tempo do fim, no fim do fim, tá? É o último alerta de Deus. E aí o verso que as pessoas confundem muito aqui, porque a Bíblia tem esse superlativo, né? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Tem pleonasmo, né? Pois é. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, as pessoas, eles tiram o foco, né, daqui a Bíblia está chamando a atenção dos adoradores da besta. A besta, já falei para você, é de um poder, né? Um poder corrompido, poder político, religioso, que tem aquela taça, né? A mulher, a igreja adúltera, que tem aquele cálice, e aquele cálice com aquele vinho que todos beberam, inclusive eu e você em algum momento, né? Os líderes, tanto religiosos, alguns líderes políticos, bebem de se embriagar com este cálice, esse vinho. O que tem desse vinho? Tem um evangelho distorcido, corrompido, né? Pois é. Então, enquanto Deus, ele mantém pregando, né, os seus pregadores, os seus anjos missionários, pregando o evangelho do jeitinho que Apocalipse fala, você não pode tirar nenhum tio, não pode acrescentar, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos, então, um poder que ele vai assumir essa forma, né, de poder, tanto político e religioso, ao ponto que lá no finalzinho do tempo ele vai impor a quebra dos mandamentos de Deus, né? Quando Deus fala, olha, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui, fechando o verso 12, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse poder, né, essa besta poderosa, a mulher de Apocalipse, capítulo 17, com esse vinho, às vezes cheiroso, bonito, né, passando de mão em mão e as pessoas bebendo, é um evangelho prostituído, tá? Prostituído, tá? Corrompido, distorcido, que pode levar as pessoas à perdição. Pode levar as pessoas à perdição. E é justamente isso aqui que Apocalipse no capítulo 14, do verso 9 até o verso 11, está dizendo. E está dizendo, no verso 12, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Amém? Então vamos lá. Eu vou dizer que essa crença aí, né, é uma crença meio sem fundamento bíblico, tá? Porque as pessoas às vezes lêem a Bíblia sem notar que tem ali, como eu disse, né, superlativos, tem, como é que nós diríamos aqui na nossa linguagem de hoje, né? Morri de comer, morri de beber, né? Pleonasmo, né? A Bíblia tem essas coisas também, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo aí uma leitura. Vamos lá. Por que é incompatível com a Bíblia? Qual é a razão de ser incompatível com a Bíblia? Porque o tormento eterno nega o princípio fundamental de que o salário final do pecado é a morte. Nós acabamos de ler Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, né? O salário do pecado é a morte, todos nós pecamos. Então, se o salário do pecado é a morte, e o que é a morte? A morte é a cessação da vida, né? Acabou, né? Além disso, a linguagem de destruição usada em toda a Bíblia para retratar o destino dos ímpios indica claramente que o castigo final resulta em aniquilação e não em tormento eterno consciente. É aniquilação. A pessoa não vai ficar lá sendo atormentada de dia e de noite, consciente, tá bom? A Bíblia está dizendo que ele assim, morreu para sempre, não tem mais jeito, né? Como a gente fala, você vai ficar queimando 1000 anos, né? Essa expressão idiomática, né, usada aqui, tá? Então a aniquilação, ela é total, tá? A pessoa não vai ficar consciente, sofrendo pro resto da vida. E por que é incompatível também com a moral? A doutrina do tormento eterno, consciente, é incompatível com a revelação bíblica do amor divino e da justiça. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. A intuição moral de Deus implantou em nossa consciência, não pode justificar a crueldade insaciável de um Deus que submete pecadores a tormentos intermináveis. Eu falava com essa amiga querida que eu falei, ele falou, olha, não precisa de teologia, né? Não precisa de fazer um grande estudo, ela quer estudar mais, né? Não precisa de fazer um grande estudo, não. Quem é Deus para você? Deus é amor, né? Deus, ele é amor. Será que ele vai ficar permitir, né, que seus filhos que pecou durante 20, 30, 40 anos de pecado, né? É incompatível. Agora ele vai viver 100, 200, 300, 400 anos sendo queimado num lago de fogo e enxofre. Isso é incompatível com a moral de Deus. É incompatível com a Bíblia, né, como nós já vimos aqui, inspirada pelo Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, e também incompatível com a moral, um Deus de amor, um Deus de justiça. Um Deus assim, ele seria um Deus monstruoso, sanguinário, né? Não seria esse Pai amoroso revelado a nós por Jesus Cristo, né? Imagina, né? Imagina. E também é incompatível judicialmente falando, né? A doutrina do tormento eterno é incompatível com a visão bíblica de justiça. A noção de retaliação ilimitada é desconhecida na Bíblia. A justiça nunca poderia exigir uma penalidade de eterna dor pelos pecados cometidos durante a curta vida humana, considerando especialmente que tal punição não alcança nenhum propósito reformatório, né? Então, mesmo na maneira judicial aqui, né, não é compatível, né? Porque essa punição não é uma punição com propósito reformatório, seria punição, punir, né? O cara pecou 20 anos, agora eu vou te punir você com 1 milhão de anos no fogo eterno, você vai ficar queimando lá, gritando, consciente, chorando. Gente, que Deus é esse? Seria um Deus sanguinário, seria um Deus monstruoso, né? Então, não precisa muita teologia para você entender isso, tá? E também na cosmologia, né? Na cosmologia, a doutrina do tormento eterno perpetua um dualismo cósmico que contradiz a visão profética do novo mundo. Então nós estamos falando aí de cosmologia, né? Em que pecado e pecadores desaparecem para sempre. A Bíblia vai dizer isso, que tanto pecado como pecador, né? Jeremias vai retratar muito isso, né? Tanto pecado como pecador não vai existir, nem raiz. Vai deixar de existir para sempre. Agora, se os pecadores agonizantes
permanecesse eternamente no novo universo de Deus, então ele dificilmente poderia ter dito que, abre aspas para ele, né? A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Se Deus está dizendo que não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, como que alguém diz que haverá um tormento eterno consciente? A pessoa fica gritando lá, chorando por 1 milhão de anos, gente. Isso é uma crença sem fundamento, tá? Aí você fala, você está criticando a doutrina da minha Bíblia. Neste ponto, unicamente neste ponto, se você crê num Deus que vai ficar queimando a pessoa lá, né? É pior do que óleo, fogo e enxofre, né? Eternamente, alguém que pecou 20, 30, 40 anos e ele vai ficar queimando lá 100, 200, 300, 400 anos, gritando, ai, 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 ai. Oh, para aí, isso não é Deus. Isso não é Deus. Nesse único ponto, é uma crítica construtiva para que você volte para a Bíblia, né? Volte para a Bíblia, porque a Bíblia ela vai te mostrar um Deus amoroso, né? Um Deus que ama, tá bom? Muito bem, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a morte como sono, tá? Aí há algumas discordâncias de doutrinas, né? Talvez no que eu pregue aqui, eu ensine aqui, com o que você aprendeu na doutrina da sua igreja, tá bom? E aí a gente tem espaço para conversar, tá? Sem debate, sem acusações, né? A gente vai falar na morte como um sono, tá? Para você continuar entendendo aí, né? Como que a Bíblia retrata a morte. E a Bíblia retrata a morte como um sono. Como um sono. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Tamo juntos? Muito obrigado você que ficou comigo até agora. Como eu disse, continue orando por mim, eu vou continuar orando por vocês, tá? Não fique com raiva de mim se o que eu estou ensinando biblicamente entrar em contradição aí com aquilo que você aprendeu na sua igreja. Mas dê oportunidade, ore. Se você está com dúvida, ore, busque o Espírito Santo, tá? Eu vou cutucar mais uma vez, né? Deus é um Deus de amor, tá? Deus é um Deus de amor, tá? Essa questão aí do tormento eterno consciente não tem fundamento bíblico, tá? Isso aí foi criado, né, para amedrontar as pessoas e para trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas as pessoas elas têm que aceitar Jesus por amor. Tá? Tem que aceitar Jesus por amor, não é por medo, né? Aquele que fica ali por medo, né, uma hora ele sai, né? E é melhor então ele ficar por amor, né? Eu amo Jesus. Por quê? Porque ele me amou primeiro, né? Eu amo Jesus, tá? Aquele que foi capaz de dar a vida por mim, pecador. Quando eu olho para o meu eu não merecia, não mereço. Mas mesmo assim, ele me amou, continua me amando e continua preparando um lugar para você e para mim. Ele não desiste de você, não desiste de nós. Tamo juntos? Que Deus te abençoe. Pense nisso e até o nosso próximo estudo.